Olá, meu nome é Eric de Sá, sou empresário há mais de 10 anos e estou aqui para compartilhar a oportunidade do Grupo Rinodê junto com você. Exatamente, Grupo Rinodê. E eu falo isso também de forma enfática porque há exato 3 anos e 3 meses, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu tinha um certo preconceito com a marca Rinodê. E quando eu parei para refletir, eu vi que nada mais preconceito é um conceito pré-definido de algo, e eu vi que na verdade o meu preconceito era na verdade baseado nos diversos amadores que eu via fazendo esse tipo de trabalho. E eu posso dizer para você que está do outro lado, hoje 90% das pessoas que fazem esse trabalho são realmente amadores em altíssimo grau. Então, provavelmente é muito mais fácil você ter visto essa oportunidade por um amador do que por um profissional. E quando eu dei conta disso, certo, eu me permiti realmente, através de um amigo empresário aqui da cidade de onde eu moro, conhecer essa oportunidade. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a maturidade dessa empresa, onde eu vi que há 3 anos atrás já tinha 26 anos e hoje uma empresa com 29 anos. E eu falo isso por conta de quê? Imagina que agora, nesse cenário de recessão, quantas empresas você viu fechar nos últimos 2, 5 anos? Várias, assim como eu também. E esse grupo não, esse grupo ele veio só crescendo, ele veio se fortalecendo e muito mais. A gente está falando de uma empresa brasileira com sede em São Paulo e isso passa muita credibilidade para se investir em uma empresa brasileira. Como assim, Eric? Imagina só, uma empresa estrangeira, por mais que ela seja muito bem estruturada, mas um ponto muito forte é que ela não entende a economia do Brasil. Nós temos hoje uma economia que ela é muito variável, ela oscila muito. E aqui não, nós temos uma empresa que há 29 anos já lida com essa economia, com toda a logística do Brasil. Então isso é muito bacana, certo? Outro ponto muito interessante em relação à Rinodê é que hoje ela também trabalha no conceito de franchise, ou seja, de franquias. Ela é uma membro associada da ABF, da Associação Brasileira de Franquias. Hoje ela tem mais de 500 franquias espalhadas por todo o Brasil. Isso mesmo. Inclusive nós estamos entre as 10 franquias mais procuradas para se investir. E a informação está acessível para todos nós. Você pode depois dar uma verificada no próprio Google. Segundo a ABF, vai estar lá na revista Exame. Hoje, realmente, nós somos um grande player de sucesso e uma marca que só cresce. Então, é algo realmente muito bacana. E eu entendi o seguinte, certo? Normalmente, o erro do amador que faz esse tipo de trabalho é querer te dizer o que você tem que fazer dentro da empresa. Agora, imagine o seguinte. Imagine que dentro da Rinodê existe vários elos de se conectar à empresa, assim como qualquer negócio. Imagine que, por exemplo, dentro da própria Coca-Cola vão existir as pessoas que consomem Coca-Cola, as pessoas que vendem Coca-Cola, as pessoas que estão trabalhando dentro da fábrica, as pessoas que estão dirigindo os carros. Então, existem vários elos de se conectar a uma empresa. Aqui no Grupo Rinodê, existem 4 formas simples de você se conectar à empresa. E a principal, a essência, certo? A primeira forma, e vai ser a mais massiva, é o cliente. Imagine o seguinte, nós acabamos de passar por um período, por exemplo, do Natal. Muitas pessoas que nem conheciam o Rinodê acabaram que ganhando um presente dessa marca, certo? No quesito que ela trabalha, e por gostar de um produto que ela fabrique, automaticamente vai se tornar um cliente. Então isso aí é um dos pontos mais interessantes. E ela tem diversos segmentos. Ela atua no segmento de cosmético, maquiagem, perfumaria, higiene pessoal, bem-estar. Só para você ter uma ideia, são mais de 600 produtos hoje que a empresa trabalha. É muito produto mesmo. Olha só, quando eu comecei a fazer esse trabalho, há 3 anos atrás, nós não tínhamos um segmento de higiene pessoal e bem-estar. E eu vou te dar uma visão do futuro do que é o Grupo Rinodê. Hoje nós somos 5 canais. Eu tenho certeza que daqui a 5 anos nós vamos ter realmente aí muito mais canais para se trabalhar. Então é uma perspectiva de um futuro, certo? Então realmente são vários segmentos. Imagina o cliente ele ter acesso a tudo isso. Então tudo isso é muito bacana. Existe uma variedade muito grande de produto. Peça para a pessoa que te passou essa apresentação para te passar um catálogo da Rinodê, um PDF ou um catálogo físico,
para que você possa conhecer melhor realmente todos os produtos. Os produtos, só para você ter uma ideia, ele vai desde um esmalte, desde um batom, até água de coco enlatada. Só para você ter noção da variedade hoje de produtos que a Renaudê trabalha. E o segundo elo de conexão é o cliente inteligente. E isso é algo que é tendência de mercado. Imagina o seguinte, hoje os grandes supermercados, ele tem o dia da fruta, ele tem o dia da carne, ele tem o dia da verdura, fazendo com que as pessoas vá em diversos dias da semana para o supermercado para fazer suas compras. E isso por conta de quê? Para que a pessoa ela gere economia. As pessoas fazem isso para adquirir o quê? Desconto. E isso é algo que a Renaudê já propõe para as pessoas que querem ser consumidores inteligentes. Eric, e eu vou ter interesse nisso? Sim. Olha só que coisa bacana. Quando eu conheci e vi essa possibilidade, eu mesmo sentei, coloquei numa planilha do Excel aquilo que eu e minha esposa já consumíamos dentro desse mercado e vi que ao trocar as marcas diversas, imagine só seu creme dental, enxaguante, sabonete, shampoo, desodorante, coisa que faça chuva ou faça sol, você vai comprar todos os meses independente de qualquer coisa. Quando eu coloquei na ponta do lápis, eu vi que já dava para gerar uma economia, que dava para pagar uma TV a cabo e uma conta de energia. Será que não ajuda? Imagine só você substituir produtos que você já iria usar de qualquer jeito e ao fazer isso, gerar uma economia financeira que possa te gerar aí o pagamento de uma conta de energia, de uma TV a cabo. E realmente, com o cenário econômico que estamos, toda economia ela é bem-vinda. Pode ter certeza disso, certo? E beleza, esse consumidor inteligente, ele vai comprar onde? Hoje, como eu falei para vocês anteriormente, nós temos mais de 500 franquias. Então, provavelmente na sua cidade, você vai ter aí uma franquia onde você vai receber um código através do seu amigo e através desse código, você vai poder comprar o que você quiser pela metade do preço, real. Imagine que, por exemplo, um produto que é 20, você vai comprar por 10, um produto que é 50, vai comprar por 25. Então, realmente é um desconto que vale muito a pena. Certo? Então, analise esse elo aqui de conexão com a Renaudê, pois ele é muito forte, que é o consumidor inteligente. E aqui a gente entra num terceiro elo de conexão, a revenda. E a revenda também, eu vi que eu iria conseguir ajudar muitas pessoas a terem um resultado financeiro que não conseguem ter no seu convencional. Por conta de quê? Nós temos dois fatores hoje no nosso país muito graves. Um, que hoje nós temos mais de 13 milhões de desempregados. Mas isso aí não é o pior. O pior é que 60% daqueles que estão trabalhando carteira assinada, eles só estão ganhando 2 salários mínimos. Isso mesmo, gente. 2 salários mínimos. A gente está falando aí de uma renda de R$ 1.800. Só que uma pessoa que ganha R$ 1.800, carteira assinada, normalmente ela trabalha 8 horas por dia. E eu tenho certeza que jamais ela vai receber uma proposta do chefe dela para dobrar esse salário. No máximo que vai acontecer com ela é que se ela for promovida, ela vai ter um aumento de 10% a 20%, mas vai aumentar 100% a responsabilidade dela com a atividade atual comparada à atividade anterior. Agora vamos fazer uma conta básica aqui comigo, certo? Eu tenho certeza que você já deve ter comprado, por exemplo, perfumes de 300, 400, 500 reais, assim como eu. Agora, se nós pegarmos os catálogos de empresas populares do Brasil inteiro, a média vai dar R$ 200. Isso eu falo para você porque eu já fiz essa conta, certo? E então vamos pegar dos 600 produtos que a Renaudê tem, vamos esquecer agora 599. Vamos pegar apenas um para dar um exemplo de matemática simples. Um perfume. Um perfume ele sai para revenda por R$ 135. Ou seja, mas o revendedor ele vai pegar por R$ 67,50. Então imagina só, se ele pega por R$ 67,50 e ele vende por 135, se essa pessoa ela vender 15, eu não estou falando, gente, não é de 15 perfumes por dia não, tá? É 15 perfumes por mês. Se ela vender 15 perfumes por mês, ela vai fazer R$ 1.012,50. Agora, veja comigo, R$ 1.000 a mais dentro de um orçamento familiar de uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, com certeza ajuda, sim ou não? Eu também vi que ajuda muito.
Eu vi que a pessoa que ganha entre 1 a 3 salários mínimos, e eu falo isso porque um dia eu também já ganhei isso, faz uma grande diferença. A gente está falando de uma escola melhor para o filho, de uma alimentação melhor para dentro de casa e diversos fatores de melhoria que podem vir através desses R$ 1.000 a mais. E mais do que isso, através da revenda da Rinode, certo? Ela vai ter flexibilidade. Ela vai poder fazer isso normalmente no seu intervalo do almoço, após o seu horário de trabalho, e a depender de onde ela trabalha, até no próprio trabalho, ela vai conseguir fazer esse agregado de renda. Então a revenda ela é muito forte, tá? Então vamos ajudar pessoas a construir renda. Isso é o bacana dentro do conceito que a Rinode trabalha. E aí nós temos aí o quarto elo de conexão, que são as pessoas que vão trabalhar de forma executiva com a Rinode. E a Rinode para os executivos, ela oferece um plano de marketing, um plano de compensação. Esse plano de marketing que a Rinode oferece tem 10 bonificações, 10 formas de comissionamentos, certo? Para a pessoa que trabalha o plano de negócio da empresa. Hoje, aqui nesse exato momento, eu vou falar para você apenas 3 formas de ganho. Por que isso, Eric? Então já entenda de cara. De 100% do que a Rinode lhe oferece, eu vou falar só 30%, certo? Só 30% da capacidade de remuneração. Porque eu vou focar aqui para você, certo? Nos comissionamentos de curto prazo e médio prazo. Eu não vou falar aqui de nada que você só possa ganhar daqui a 1 ano, 2 anos, nada disso. Eu vou falar de comissionamentos que você pode trabalhar e começar a ganhar no próximo mês, no segundo mês, no terceiro mês. Certo? Então eu vou falar para você aqui de 3 comissionamentos que me chamou muita atenção dentro da Rinode. Primeiro deles, o bônus de primeiro pedido. Para mim, entenda uma coisa, o que foi que eu entendi? Muitas vezes eu já fiz isso e continuo fazendo, só que sem ser remunerado. Quantas vezes, assim como eu ou você, nós indicamos algo para alguém e não fomos remunerados por isso? Exatamente. Aqui, para mim, esse bônus de primeiro pedido é como se eu indicasse uma pessoa para comprar no atacado. E imagine só, quando a pessoa compra num supermercado atacadista, ela compra mais barato. Ela está comprando em uma quantidade maior, só que ela compra mais barato. Quando ela compra em uma quantidade aqui chamada combo top, que é uma quantidade de produtos, que ela escolhe o que é que vem dentro desse produto, você vai ganhar um comissionamento de R$ 220. Então imagina o seguinte, se você fizer 10 indicações dentro do mês, você ganha 2.220. Agora, se você fizer uma, 220. Se você fizer 2, 440. E qual foi o primeiro fator que eu identifiquei aqui na Rinode? Meritocracia. Se você trabalha mais, você ganha mais. Se você trabalha um pouco menos, você ganha menos. Então, ou seja, isso é algo que me chamou muita atenção, porque lá fora, no convencional, não funciona assim. Normalmente, imagina, se você lá fora, você trabalha em uma empresa e você tem uma pessoa que exerce a mesma profissão que você na empresa que você trabalha, às vezes você pode ser aquela pessoa que dá o gás, dá o teu melhor, chega cedo, e você tem aquela outra pessoa que vive metendo atestado, que chega atrasado e quando é no final do mês o salário é igual. Então, normalmente, lá fora não tem meritocracia, mas aqui dentro desse conceito, desse modelo de trabalho, nós conseguimos encontrar sim a meritocracia, certo? E aqui nós temos um outro bônus que a Rinode chama bônus binário e eu, Eric, eu chamo de bônus de cooperativa. Porque imagina o seguinte, imagina que hoje você foi para começar um trabalho em uma empresa. Se por acaso você não estiver correspondendo ao trabalho que aquela empresa esteja pedindo, normalmente você vai ser colocado para fora, porque a empresa ela não pode perder tempo. Eu falo isso como empresário, ou seja, a empresa ela tem que faturar o mais rápido possível, certo? Só que no trabalho de cooperativa, aqui o que acontece? Se por acaso você estiver tendo dificuldade em uma parte do processo de como fazer esse trabalho, vai chegar um time, vai chegar uma equipe e vai te ajudar a fazer o trabalho. Então, aqui é um bônus de cooperativa, baseado em produtividade. E eu vou te explicar como é que funciona. A Rinode ela te permite, dentro desse bônus, certo, você formar 2 equipes, equipe A e equipe B. Lembrando que dentro desse bônus, justamente para ter esse trabalho de cooperativa, a Rinode ela vai te pagar sobre a equipe que produzir menos. E lembre-se, produzir menos não é quantidade de pessoas. Você pode ter uma equipe com menos pessoas produzindo bem mais, porque são pessoas que são mais capacitadas,
são pessoas que estão mais treinadas, então elas conseguem movimentar mais mercadoria. E aqui é um negócio de movimentar produto, ou seja, quanto mais produtos são movimentados, mais receita você vai ter com esse modelo de negócio. E aí a Renaudê, dentro desse bônus, ela vai te dar de 10 a 20% de comissionamento nessa bonificação. E onde é que entra essa variável? A depender da quantidade de produtos que você comprou. Se você comprou produto só para sua casa, produto para você comprar e vender, para você expandir e degustar. Então aqui nós temos 3 combos. O combo executivo, que dá direito a 10%. O combo executivo plus, que dá direito a 15%. E o combo executivo top, que dá direito a 20%. Entenda, qualquer cenário de negócio funciona assim. Imagine que numa pizzaria, a pizza que tem mais valor agregado é a grande, porque você vai receber mais pizza. E uma sorveteria, o sorvete que vai ter um valor agregado maior, vai ser aquele que você vai receber mais sorvete. Então aqui não é diferente, aqui é um negócio. Então o kit top é um volume maior de produtos, então ele proporciona 20% de comissionamento nessa bonificação. Então vamos para o exemplo. Nesse exato momento, a equipe que produziu menos foi a equipe A. Ela produziu 10 mil pontos. Se você tiver com um combo executivo, você ganhou 10%. 10% de 10 mil, você ganhou R$1.000 de comissionamento. Se você está no Executivo Plus, você ganhou 15%. 15% de 10 mil, você fez R$1.500. E se você tiver no combo top, você automaticamente tem direito a 20%. Então 20% de 10 mil pontos vai dar R$2.000. Certo? Então o mais importante é eu deixar claro para você esse diferenciado de 10, 15 e 20% dentro desse bônus de cooperativa que a Renaudê oferece. E aqui nós temos um forte bônus, na verdade eu posso dizer com toda franqueza que foi o bônus que mais me chamou a atenção para empreender com a Renaudê. E eu falo isso por quê? Porque lendo livros de economia, realmente conversando com economistas e amigos empreendedores, eu vi que, na verdade, existem pessoas ricas que não têm tempo e existem pessoas que são ricas e que têm tempo. E quando eu decidi me tornar bem-sucedido, eu não queria ser um cara que tinha muita grana e que não teria dinheiro para usar, certo? Não teria tempo para usar esse dinheiro. Então, eu vi que existia pessoas que tinham receitas recorrentes. Porque imagine só, pare para pensar agora. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também tem despesa recorrente. Por exemplo, a conta de energia, ela é uma despesa recorrente. A empresa de energia, ela não quer saber se você está trabalhando ou não. Ela vai te cobrar todos os meses. E só que não tem só a conta de energia. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também tem diversas despesas que são recorrentes, que vêm todos os meses. Só que tem um outro fator mais agravante. Quanto mais nós envelhecemos, mais despesas recorrentes nós temos. Como assim, Eric? Olha só para pensar. Se você, por exemplo, hoje você é casado, o seu nível de despesas recorrentes aumentou, porque o seu compromisso familiar é maior. Se você vai envelhecendo, você vai pagando um plano de saúde mais caro, as medicações são mais caras, ou seja, qualquer coisa vai encarecendo mais, então você vai ter uma despesa recorrente maior. E onde é o erro da maioria das pessoas? Elas não têm receita recorrente, elas só têm despesa. Qual é o tipo de renda que a maioria das pessoas vivem? Renda linear. E que renda linear é essa? Se ela trabalha, ela ganha. Se ela não trabalha, ela não ganha. Vou lhe dar um exemplo. Eu tenho amigos que são médicos, que normalmente, para eles tirarem um mês de férias, ele tem que passar 6 meses antes fazendo plantão, levantando muito recurso para suprir naquele mês que ele não vai ter receita. Isso por conta de quê? Porque ele não tem receita recorrente. Só que nos livros, a maioria deles, certo, os mais arcaicos em si, na área de economia, eles falam muito de quê? De você comprar imóvel e colocar para alugar. Imagina o seguinte, se você tivesse hoje 10 imóveis alugados a R$800 cada, certo? Iria lhe gerar uma renda de R$8.000. Se você quisesse viver com essa renda, ia ser algo muito bacana. Você poderia tirar um mês de férias e a receita desses imóveis iria adiantar independente de onde você estivesse. Só que imagina só, qual é o desafio hoje das pessoas empreenderem no mercado imobiliário? O investimento. Porque hoje, para você comprar um imóvel
para gerar R$ 800 de aluguel, você tem que investir aí, em média, no Brasil inteiro, cerca de R$ 200.000. A gente está falando que se você investir R$ 200.000 para ganhar um aluguel de 800, vai demorar 20 anos para você recuperar o capital que você investiu. E o que foi que eu entendi aqui na Rinode? Vamos lá, vamos colocar os pingos nos is. A gente sabe que nem todo mundo é empreendedor no nosso país. A gente também sabe que nem todo mundo gosta de revender. Bem que deveria, mas nem todo mundo gosta. Beleza. Só que comprar mais barato, poder comprar com desconto, é algo que o brasileiro ele não resiste. Ele vai para cima mesmo, certo? E o nosso país hoje é dividido em classes sociais, de classe A a classe F. E a classe F, que é a que tem menos poder aquisitivo, que a rentabilidade familiar é algo em torno de R$ 400, mesmo sendo a classe menos capitalizada, consome dentro dos produtos que a Rinode trabalha algo em torno de R$ 500, R$ 600. Isso mesmo. Eles consomem mais até do que o que eles ganham. Por quê? Porque são coisas de necessidade básica, como eu falei para vocês lá no começo. A pessoa, se termina um desodorante, ela compra outro. Se termina um shampoo, ela compra outro. E se termina um creme dental, ela vai comprar outro. Então imagina o seguinte. Você pegou, ofereceu a possibilidade para um amigo. Cara, você quer ser um cliente? Você quer ser um cliente inteligente? Quer empreender? Você quer ser um revendedor? Se ele disser para você, cara, eu quero ser um cliente inteligente. Ou alguma coisa do tipo. Imagine só. Vamos dizer que ele pegou, ele e a esposa dele para dentro de casa, comprou R$ 300 em mercadoria. Vai gerar para você R$ 8 de comissionamento. Só que através do sistema que a Rinode libera para você, você gera um código de compra para ele, que fica vinculado ao CPF dele. E nenhuma outra pessoa no Brasil e no mundo pode gerar um código para ele novamente. Então, ou seja, você cria um mercado para a empresa e aquele mercado fica vinculado a você, ad eterno, é vitalício e hereditário. Então, isso me chamou muita atenção. Porque imagina só, se eu tivesse 100 pessoas comprando aquilo que já iria comprar para dentro de casa, pela metade do preço, comprando uma média de R$ 300 em produtos do que a Rinode trabalha, certo? Iria dar 100 vezes 8. 100 vezes 8, a gente já está falando de R$ 800. Ou seja, se fosse no mercado imobiliário, a gente já estaria falando daquela casa de 200 mil. E por que vai virar uma receita recorrente? Porque imagine só, se termina o seu shampoo, o que é que você faz? Sim, eu já sei qual é a resposta, você compra outro. Se termina seu creme dental, o que é que você faz? Eu também já sei, você compra outro. Então, da mesma forma, vai acontecer com seus amigos. Automaticamente vai terminar os produtos dele, eles querem comprar mais barato e eles vão comprar outro, com aquele código que você pegou e ofereceu para eles. Então eu vi que através disso eu iria conseguir realmente fazer uma receita recorrente muito forte. E aí existe um plano de graduações onde a Rinode oferece. Entenda, hoje tudo que é sistema, como por exemplo os bancos, companhias aéreas, eles usam nomenclaturas para medir o poder de um cliente, de uma pessoa dentro de uma empresa. Então vamos dizer que aqui na Rinode ela também tem um plano de carreira, certo? E essas nomenclaturas, como por exemplo aqui um Master. O que é um Master? Um Master é uma pessoa que está produzindo ela, junto com a equipe, cerca de 2.000 pontos. E que ela já está tendo uma renda média de R$ 354 por movimentar. Só que lembrando, esses 2.000 pontos está contabilizando o consumo dela, está contabilizando o consumo das pessoas que vieram através dela, as pessoas que estão revendendo, que quem está revendendo não vai revender só R$ 300, vai revender muito mais, e as pessoas que estão expandindo a marca. Então isso é muito bacana, certo? Depois vem um prata, que é uma outra graduação, onde a média de ganho é de R$ 1.298, onde você, junto com a equipe, está movimentando 5.000 pontos. De que forma? O seu consumo, o consumo das pessoas da equipe, as pessoas que decidiram revender, as pessoas que estão só expandindo a marca também. Então soma-se tudo e contabiliza, certo? Beleza. Aí depois vem o nível de ouro. A gente está falando de R$ 2.800, está movimentando 15.000 pontos, baseado no consumo da equipe, baseado nas pessoas que estão revendendo, baseado nas pessoas que estão expandindo a marca. Então, tudo agrega para que você atinja a sua meta mensal.
E fora que nós estamos falando, dentro dessas médias de ganhos, só de bonificação que a Renaudet paga em conta bancária para você. Nós não estamos falando aqui de comissionamento da revenda, não. Isso aqui é fora a revenda. Estamos falando aqui só do comissionamento que a Renaudet ela deposita para você criar esse mercado para ela. Depois chega a graduação de diamante. A Renaudet te dá uma renda média, você vai ter direito de mais ou menos R$ 11.300, certo? Vai depender aí da sua produção, onde a pontuação dessa graduação são 50 mil pontos, e você começa a ter bonificações extra. Imagine só, quando a pessoa ela se gradua na qualificação de diamante, ela já está pré-qualificada para um cruzeiro com tudo pago, certo? Então, entenda, quando eu vi isso aqui não é para fazer oba-oba, certo? Não é para enfeitar o pavão e nada disso. Agora imagine comigo, se hoje na empresa que você trabalha, se você, por exemplo, ganhasse uma viagem para um local próximo mesmo da sua cidade, com a sua família, com tudo pago, eu tenho certeza que você iria voltar muito mais motivado e iria querer produzir muito mais. Então é dentro desse conceito que a empresa trabalha. Automaticamente aqui, eu entendi que não era se eu iria para uma viagem dessa, mas quantas pessoas eu ajudaria a estar lá. Então, quanto mais amigos, mais pessoas do time eu ajudaria a estar numa viagem dessa, eles iriam voltar muito mais motivados e a produção ele iria subir. Entenda, você tem que lidar com esse negócio como um negócio de verdade, assim como ele é. Depois vem o nível de diamante elite, uma renda média de 21 mil, certo? Você já ganha um resort como bonificação extra. Depois vem o nível de duplo diamante, uma renda média de 30 mil reais. Você ganha uma viagem para Cancún extra também. Depois vem um nível de triplo diamante, aonde você tem uma renda média de 70 mil reais. Você está gerando uma pontuação para a Renaudet de aproximadamente 500 mil pontos. Agora entenda, aqui a Renaudet ela te dá 2 bônus extra. Ela te dá um bônus carro e ela te dá um bônus Disney, uma viagem para Disney com direito a acompanhante. Agora imagina só, certo? Se você está produzindo 500 mil pontos aqui, você já está gerando de faturamento para a própria Renaudet mais de R$ 1 milhão, certo? Só que você está gerando isso já todos os meses. E a Renaudet, o carro, ela só te dá uma vez na vida. A viagem, ela só te dá uma vez na vida, certo? Dentro dessa graduação de triplo diamante. Então, se ela está te dando um carro ou a viagem, é porque o trabalho que você já fez já compensou a empresa financeiramente para te dar esses quesitos, para te motivar. Depois vem o nível de Imperial Diamante, onde a renda média é de 150 mil reais, você está movimentando mais de 1 milhão de pontos, você ganha uma Land Rover Evoque e uma viagem para a Europa. Eu, particularmente, eu atingi essa graduação com 2 anos e 10 meses de trabalho. Entenda, eu não estou querendo dizer que vai acontecer a mesma coisa com você, até porque eu não posso saber o quanto de dedicação que você vai fazer para poder chegar a esse resultado. Agora, o que eu digo para você é que dá para chegar assim como eu cheguei, certo? E agora sim, eu sei o quanto eu trabalhei nesses últimos anos para poder pegar e chegar a essa graduação aí. Tá legal? E uma das coisas mais bacanas de tudo foi o poder de inclusão. Como assim? Cara, não adiantava ser uma boa oportunidade, não adiantava ser uma oportunidade que iria ajudar muitas pessoas se o investimento fosse muito alto. A gente está falando aqui de um investimento que vai de 300 a 2.220 reais. Ou seja, qualquer pessoa, até desempregada, qualquer pessoa de qualquer quesito, ela consegue sim se vincular à Renaudet. Lembrando que todo investimento é em produto que você escolhe, item por item, certo? E você vai ter 100% de lucro. Exemplo, pegou o combo executivo. Se você tem 100% de lucro, investiu 300, vendeu a mercadoria, vai fazer 600. Se investiu 1.100 aqui no combo executivo plus, vai fazer 2.220. E se você investiu no combo top, você vai pagar 2.220, vai fazer 4.440. Beleza? Qual é a diferença deles? Lembra daquele bônus de cooperativa, de um se ajudar o outro? Lembra quando eu falei 10%, 15% e 20%? O combo executivo ele te dá direito só a 10%. O combo plus ele te dá direito só a 15%. E o combo top ele te dá direito a 20% da bonificação do bônus binário, que é o bônus que eu chamo bônus cooperativa.
E o que é que eu, Eric, entendi? Como todo empreendedor, você tem que ver o que você precisa fazer para recuperar o capital investido. Então, quando eu fiz a conta, foi muito simples. Pô, eu pego 2.220, eu posso parcelar de 5 vezes no meu cartão ou no cartão de terceiro, vai ficar 5 parcelas de 440. Lembra quando eu lhe perguntei, na verdade, o preço de um produto da Rinode, de um perfume, por exemplo, é R$ 135. Então, imagina só, eu perguntei para mim mesmo, cara, o que é que eu preciso fazer? Cara, se eu vender três perfumes e um hidratante, eu já paguei a parcela do meu investimento. Isso mesmo, 3 perfumes e um hidratante. E eu disse para mim lá atrás, cara, se eu não conseguir vender 3 perfumes no mês e um hidratante, eu nasci para trabalhar para os outros. Isso mesmo. Porque dentro de uma situação de negócio, você não consegue colocar aqui dentro desse investimento nem um carrinho de cachorro-quente hoje na praça que você mora. For comprar um carrinho de latão, a gente está falando de 4.000 pila. Se for aquele carrinho mais bonitinho de fibra, R$ 6.000. Sem contar o insumo, o molho, a salsicha, o pão, o botijãozinho de gás, se precisa de licença ou não, se é você que vai trabalhar ou não. Então, cara, de boa, você tem aqui uma excelente oportunidade. E uma coisa que eu te digo, não perde essa oportunidade por falta de informação. Hoje, com a tecnologia, a informação está muito rápida nas nossas mãos. Então você pode realmente aí analisar tudo que eu passei para você, ver tudo isso. E outra coisa a mais que eu quero passar para você. A Rinode tem um sistema de treinamento e de capacitação, uma consultoria que você recebe para você poder fazer esse trabalho. E as pessoas que hoje tentam empreender, por exemplo, em modelos de franquias, elas pagam 10 vezes mais por uma estrutura que ela pagaria para colocar o nome dela só por conta de ter a consultoria. Por exemplo, uma pessoa que coloca o McDonald's, ela não está colocando só pela marca em si. Ela está colocando porque vai vir de lá do McDonald's um método já pronto de trabalho que ela tem só que executar. Então as pessoas elas pagam caro pelo método. Porque começar algo novo, do zero, sem saber fazer, é difícil. Então a Rinode, ela te oferece um negócio e ela te oferece um método, que é justamente para você aprender a fazer esse trabalho todos os dias. E aí existe a Universidade Rinode, existe o sistema Pérolas, que é um sistema de capacitação para a mulherada, para as mulheres, e isso eu vi que era um diferencial, criar esses núcleos aí da empresa de treinamento, então é algo bastante bacana mesmo. Beleza? Então se você gostou dessa oportunidade do Grupo Rinode, se o que eu falei para você fez realmente sentido, na verdade digo até mais, se o que eu falei para você 10%, 20% fez sentido, cara, de boa. Conversa com a pessoa que te apresentou essa oportunidade e eu tenho certeza que vai começar aí uma grande parceria com você e com ela, e eu tenho certeza que você tem tudo para que nos próximos anos você colha aí muitos frutos através dessa oportunidade Rinode que mudou a minha vida em 3 anos e 3 meses de trabalho. Valeu, um abraço para você.